Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou Marisa Fortes e esse é o Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com ela, maravilhosa. Ela é uma nutricionista diferente, porque ela não vai te dar dieta. Ao contrário, ela vai ensinar que a sua relação com a comida pode ser mais leve, mais gostosa e pode te trazer muitos benefícios. Então, hoje eu vou falar com a Manuela Arapi Manutri. Prazer Oi, te ter Marisa. aqui, Manu! Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz. Gente, eu tô assim em êxtase, porque você tá me dizendo que eu posso comer M&M's, MMs. que eu posso comer jujuba. Jujubas. Mas o que que essa gringaiada andou te explicando? Não tô entendendo, não. Pois é, Me pois é. conta, olha, a Manu se formou, ela acabou de chegar dos Estados Unidos, é isso? Onde você fez a sua formação. Sim, eu fiz faculdade em Nova York, morei lá os últimos 6 anos, voltei pro Brasil ano Aham. passado pra passar essa nutrição pra cá, né? É que isso daqui que essa gringaiada andou dizendo que você pode comer qualquer coisa. Eu posso comer coxinha, Manu? Pode comer coxinha, inclusive eu comi uma coxinha hoje, gente, vou contar. Elas sabem. Ah, eu não, eu quero saber sua trajetória. Então, a gente vai Vamos, do entender o que é começo. isso, mas eu quero saber assim, por que nutrição? Você Uhum, podia ter escolhido absolutamente qualquer coisa, com certeza. e no entanto você se encontrou nesse tema. Sim. Desde sempre, mano. Como foi Então, isso? é uma história muito maluca, porque na verdade eu não escolhi nutrição no começo. Eu entrei na faculdade em 2019 e eu escolhi comunicações. E eu fui fazer relações públicas, comunicações. Fui estudar isso na faculdade, estudei 1 ano e meio. E foi logo quando eu me mudei para Nova York. E toda Quantos essa. anos você Eu tinha, tinha Manu? 17 quando eu me mudei e 18 quando eu comecei a faculdade. Aham. E esse ano, quando eu tinha 17, que foi o ano de mudança, foi um ano de mudança física e muitas mudanças na minha vida, né? E eu acho que passar por todo esse turbilhão, assim, fez com que a sensação fosse que meu mundo tivesse desabando, assim, as coisas ao meu redor. Foi muito difícil, foram anos muito difíceis pra mim. E foi o momento onde eu comecei a descontar todas essas aflições na comida e no meu corpo. Quando a gente perde o sentido, né, da vida, da nossa realidade, das coisas, eu acho que a gente tende a ir buscar o prazer. Com Olha, eu não certeza. entendo nada da sua área. Se eu falar alguma groselha, você me corta. Não, com certeza. E no meu caso, eu acho que assim, começou, claro, com uma busca por prazer, mas no meu caso foi mais uma busca por controle, exatamente por perceber que ao meu redor as coisas estavam muito fora de controle. E aí essa busca de controle foi controle com o meu corpo, com o meu peso, com o meu tamanho, com tudo que eu tô ingerindo. E isso começa a virar uma grande bola de neve. Então começou assim com a minha primeira dieta lá em 2017, eu tinha 17 anos. Foi a paleo? Não, foi low carb. Low carb, tá bom. Foi low carb. E aí começou assim, inofensivo. Quero dar uma emagrecida, como a maioria das mulheres em algum momento sente que precisa emagrecer. Peguei essa dieta low carb e começou. E aí fui pra Nova York, logo depois de começar essa dieta. E me desvinculei da minha nutricionista da época e comecei a entrar nessa pira de controle e criar coisas da minha cabeça, seguir coisas que eu achava no Google, bem assim de como perder tantos quilos em poucos dias. E seguir coisas malucas, e fazer paleo, e keto, e low carb, e todos os nomes Lua, doidos. sol, Lua, sol, assim, se me falassem. signo. Eu ia tentar, pelo menos. E não durava muito, porque são dietas muito difíceis da gente manter, né? Mas você tinha sobrepeso na época? Não, não, nenhum. Aham. Mas a insatisfação, ela vem em todos os corpos, né? E eu acho que foi num momento ali onde tinha acabado de passar por mudanças de puberdade, onde meu corpo tinha mudado. E foi difícil lidar com aquilo. O que acontece com muitas mulheres, assim, quando a gente encorpa e a gente não se enxerga mais naquele corpo de criança, adolescente, tem muita gente que não se identifica com a imagem do espelho, que eu acho que foi meu caso. E então eu comecei essa busca por emagrecer, mas já num corpo magro e muito aceito pela sociedade, assim. E nesse meio as coisas foram se agravando. Então eu comecei a fazer dietas cada vez mais intensas, comecei a entrar num ciclo de efeito sanfona, que a gente chama, né, de ganho de peso, perda de peso, ganho de peso, perda de peso. Exatamente porque essas dietas não eram possíveis de serem mantidas a longo prazo. E isso foi um ano da minha vida, assim, no meu primeiro ano de Nova York, onde eu tava muito triste. não- eu me autodiagnostiquei com depressão, assim, eu tava muito triste, muito infeliz. E
era onde eu descontava tudo meu, assim, passava o dia na academia e comia pouco, e as marmitas que eu levava era assim, alface, tomate, cenoura, tipo, uma vida muito chata em relação à alimentação, até os momentos que eu comecei a ter episódios de compulsão, porque, né, Que é uma compulsão, Manutri? sim, Vamos lá, vamos lá. porque eu acho que hoje as pessoas que estão em casa vendo a gente, elas vão entender muitos conceitos que a gente no TikTok vê, no Insta Sim, vê, mas que eu acho que carece assim de um, sabe, de um contexto sim, com bem certeza. dado. Eu acho que hoje em dia muita gente chega pra mim e fala, ai, porque eu tenho compulsão, tenho compulsão, tenho compulsão. E como você disse, vamos lá, compulsão. Existe o transtorno de compulsão alimentar, que é algo que tem que ser diagnosticado, que tem que acontecer um mínimo de vezes na semana, com uma quantidade mínima, é um transtorno alimentar diagnosticado. Quando eu falo de episódios de compulsão, eu tô falando mais dessa sensação de descontrole, e o episódio de compulsão, ele é caracterizado por um grande consumo de alimentos que a gente fala assim, a maioria das pessoas parecidas com você naquele mesmo contexto não comeria. Então, por exemplo, eu comi uma pizza inteira sozinha. Talvez isso possa ser considerado um episódio de compulsão, porque a maioria das pessoas não come uma pizza inteira sozinha. Mas espera aí, então se eu tô lá em casa assistindo CSI, que eu Uhum, adoro, ou Criminal Minds, uhum. aí tem aquele amendoinzinho japonês me chamando, eu falo: "Sai desse corpo que não te pertence", mas aí ele vence. Aí eu ponho um potinho assim, e ponho lá o amendoim e vou bem devagarinho, assim, só pra sentir aquele salgadinho do shoyu, que eu sei que tem sódio pra caramba, não me xingue. Mas aí eu curto aquilo lá, acabou, pronto, acabou. Isso é compulsão? Então, não, porque aí você pensa, tá, tudo bem. Posso até ter comido bastante do saquinho. Comi o saquinho inteiro, vai. Mas assim, será que outras pessoas parecidas com você nesse contexto, de tô assistindo um seriado, tô aqui meio entediada, será que não é possível que outras pessoas também comeriam esse amendoim bastante? Então, Ah, entendi. é meio que você compara com pessoas naquele contexto parecido. Então, assim, comi um pote inteiro de sorvete. Tudo bem, mas será que isso foi um episódio de compulsão? A compulsão, ela é realmente quantidades muito fora de um contexto natural. Então, quando eu falo, por exemplo, dos meus episódios de compulsão, realmente, tipo, eu chegava em casa, olhava pra cozinha e falava, meu Deus, bate um desespero incontrolável. É, não existe o que você faça, assim, pra se auto-falar naquele momento, vamos se segurar. E você faz um misto quente, aí você come um sucrilhos com leite, aí você come uma bolacha, aí você come uma barrinha de proteína. São muitos alimentos, assim, é uma coisa realmente compulsiva, E uma passou sensação de muito descontrole. da fome, né? Não Totalmente. tem, tá longe de Sim, fome isso. no episódio de compulsão a gente não sente saciedade. Parece que é insaciável, assim. Porque é totalmente emocional, né? É uma coisa que vem realmente essa sensação de meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, é disso que eu tô falando quando eu falo de episódios de compulsão. E isso começou a acontecer com certa frequência na minha vida, porque um dos motivos pela qual a compulsão vem é por muita restrição, que era o que eu estava fazendo. Então eu comia Hum. muito pouco, meu corpo estava em um déficit calórico muito alto e a conta chega, né? Então uma hora o meu corpo gritava assim, tipo, Manu, tô com muita fome. E aí eu partia para esses momentos de descontrole, isso começou a me incomodar. Eu comecei a me sentir muito culpada por comer qualquer coisinha. Então, se eu tô aqui e comi uns M&M's, eu ia sair daqui já chorando, me sentindo muito culpada. Meu Deus, comi M&M's, estraguei toda a minha dieta, estraguei toda a minha semana, Tem uma catastrofização Sim, aí, né? sim, 100%. É muita culpa, assim, é uma sensação de tudo ou nada, assim. A gente fala que existe muito na cabeça das pessoas que têm uma relação conturbada com a comida, que é meio de, meu Deus, eu não posso comer esse M&M aqui. Aí eu como um, aí eu como dois. Aí a sensação é de, bom, se eu já comi dois, então eu vou comer tudo de uma vez, e é com raiva, sabe? Eu vou comer tudo de uma vez porque é isso, já estraguei tudo, e é nervoso, assim. E aí, quando você acaba de comer, você fica com culpa, chateado, chorando, tipo, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Então é chicotada. E tem uma Chicotada, chicotada. autocrítica em muitos Muito níveis, né? Até forte. nos níveis da moral, você é uma Sim, pessoa que não, não tem competência, acho que se exatamente. espalha para muitas searas, né? Daí. 100%. Totalmente, assim, vira uma questão de autoestima de, meu Deus, eu sou incapaz até de seguir uma dieta. Então a gente vai realmente se sentindo cada vez pior, assim, e nos dias que a gente consegue, uau, nossa, hoje eu fui muito forte. Então fica uma relação, a autoestima é muito importante, assim, porque ela fica tão na superfície que ela flutua muito, aí você começa a se sentir, depende do dia, depende do quão forte eu fui, sabe, pra seguir ali
aquelas regras que eu me propus, então é difícil, assim, a sensação é de que a nossa cabeça tá o tempo inteiro trabalhando com pensamentos ruins e negativos. Mas aí as coisas foram piorando, assim, realmente se tornando uma bola de neve. Eh, Você já tinha entrado na faculdade? Estava estudando comunicações. Ah, então comunicações não te ajudava muito nesse aspecto, Estava né. estudando comunicações, levando minhas marmitas pra faculdade, sofrendo, e aí começou a aparecer em situações, assim, com a minha família. Então, a gente saía pra almoçar, jantar em restaurantes. Eu olhava o menu do restaurante antes de ir, pra já começar a me preparar para o que eu ia pedir, que encaixaria ali no meu dia, na minha semana, e eu chegava lá e mesmo assim, subia uma ansiedade que é muito difícil de explicar, assim, só quem vive entende que é muito intensa, muito intensa. Eu chorava na mesa, tinha que ir pra rua respirar, porque eu pensava: "Meu Deus, nada nesse menu cabe no meu dia, e eu já comi isso antes, então vai ser muito pra hoje", e aí você começa a ficar aflita, 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 é realmente, assim, muito aflitivo. Se torna um tema quase obsessivo na vida então, né. Uhum. E aí, assim, muito resumindo a história, foi basicamente isso. Isso foi atrapalhando muito minha vida, como você disse agora. Eu me tornei uma pessoa desagradável, assim, ficava nervosa, brigava em casa. Tipo, se eu chegava e eu estava com fome, não tinha nada pra comer que se encaixava na minha dieta, eu ficava nervosa, brigava com os meus pais, brigava com a minha irmã, estava nos lugares com as minhas amigas, nada era ok. Então eu me tornei uma pessoa desagradável de estar junto. E eu não estava gostando de viver no meu corpo, na minha cabeça, sabe? Porque eu me olhava no espelho e me odiava. Na minha cabeça, me chicoteando. Então é muito difícil. Muito difícil. E aí eu comecei a me incomodar de verdade e decidi que não queria mais viver daquele jeito, assim, de um dia pro outro. Eu acordei e falei, não dá mais. Eu não aguento mais ficar chorando no meu quarto porque eu tô me sentindo culpada, porque eu sinto que eu odeio o meu corpo. E até quando, né? E aí, nesse momento, isso tudo durou o ano inteiro, assim, meu primeiro ano em Nova York. E você estava em psicoterapia? Não, não tava. Eu acho que faltou. Muito. É. Muito, muito, muito. Não tinha acompanhamento nenhum na época. E aí eu fui atrás de ajuda, assim, eu comecei a ir atrás de uma terapeuta, de uma psicóloga, lá da minha faculdade mesmo. E eu fui conversar com ela e na época muito pouco se dizia sobre transtornos alimentares, então não era algo que passava pela minha cabeça, o que é muito doido assim hoje em dia. Eu acho que as pessoas já se diagnosticam com um pouco mais de facilidade. E naquela época, assim, eu nem nunca imaginaria que aquilo tivesse acontecendo comigo. E eu fui conversar com ela e eu falei: "Olha, tá muito estranho, porque eu tenho muito medo de comer, me sinto muito mal em relação à comida. O que que tá acontecendo, né?" E ela foi a primeira pessoa que me deu esse primeiro diagnóstico de: "Olha, Manu, eu não sei se você já ouviu falar nisso, pode ser que você se enquadre nisso." E num primeiro momento eu fiquei muito assustada, fiquei uma semana sem voltar, assim, uma defensiva inicial de diagnóstico. E aí eu acabei indo procurar uma nutricionista especializada mesmo, que foi quando de fato a minha vida começou a mudar, assim, que eu encontrei uma nutricionista comportamental, especializada em comer intuitivo, especializada em transtornos alimentares. E aí a gente passou um ano juntas, fazendo de fato um tratamento, ela me diagnosticou. O meu diagnóstico foi de TANI, que é transtorno alimentar não especificado. Aham. Então, é quando o sofrimento fecha diagnóstico, assim, os hábitos, os pensamentos, mas você não fecha ali um diagnóstico de bulimia, de anorexia, de compulsão. Eu tinha meio que um pezinho em cada canto, Mas um sofrimento psíquico evidente, assim, evidente, né. assim, quando não chega a ser transtorno, geralmente a gente chama de comer transtornado, né? Então a gente fala, você não tem um transtorno, o seu comer tá extremamente transtornado, vamos cuidar disso. E talvez fosse até pródromo para um transtorno, poderia se Sim, transformar numa bulimia. com certeza, com certeza. Eu sinto que eu estava assim a um passinho de ir para estados muito mais graves. E aí a gente fechou esse diagnóstico, começou o tratamento de fato e comecei essa jornada assim de conhecer uma nutrição que eu nunca imaginei que pudesse existir, de muito autoconhecimento, muito, 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 de trabalho com autoestima, com autoimagem, de sessões que pareciam muito mais terapia do que. Eu acho que foi isso, assim, perceber que a gente falava muito mais sobre a vida do que sobre comida. E E é muito louco, né, porque quando você pensa em ir numa nutricionista, o que que você pensa? Ela vai me dar
um cardápio, Uhum. ela vai me dizer exatamente o que comer, em que hora comer e que precisa ter muitas refeições. Bom, a gente sabe, né? Sim, A gente tá cansado de ler sobre as boas práticas na alimentação. sim. Não pode ficar com fome, enfim. É. E aí foi muito doido, assim, conhecer uma profissional de nutrição que eu ia pra consulta e a gente não mal falava sobre os alimentos, porque estava tudo tão mais profundo, vinha de lugares tão mais profundos que as conversas era muito mais sobre, sei lá, Manu, por que que você sentiu isso naquele momento? Vamos conversar sobre esse sentimento? Da onde será que isso veio? Sabe? Ou mesmo começar esse processo de aceitação corporal, assim, que é muito difícil. E até porque é num momento delicado, onde você tá reaprendendo a comer, perdeu o medo de alimentos. Então, o ganho de peso é muito comum, porque eu voltei a comer alimentos que eu Entendi. não comia. E então, você tá ganhando peso, que é o maior medo de qualquer pessoa com transtorno alimentar, junto com um processo de vamos se olhar no espelho e se olhar, tentar ao máximo se olhar com carinho, assim, e entender que você tá num processo de cura. Então, a autocompaixão foi uma virtude muito importante para você desenvolver nesse momento, né? Sim, sim, e eu acho que assim, eu segurei na mão da minha nutricionista e confiei muito, assim, com todo o meu coração, porque é muito comum as pessoas desistirem do tratamento, porque é muito assustador, muito assustador. E aí Mas você se inspirou nela. 100%, assim, 100%. Acho que ela Falo. merece a tua gratidão e até um beijo. Podia mandar um Sim, beijo para sim. ela. O nome dela é Valerie Cowan. Ela é lá de Nova York. E ela é minha maior inspiração. Maior inspiração. Assim, eu mandei um e-mail pra ela, falei com ela pra contar que eu tinha. Então, aí eu troquei de curso, né? As Óbvio. coisas aconteceram. Depois que eu tive alta e realmente percebi o quanto eu tava mais feliz, mais saudável, eu me tornei essa pessoa que, assim, eu. Sabe quando parece que você descobre uma coisa tão, tão, tão mágica que você pensa, gente, eu preciso dividir isso com o mundo. Eu preciso ajudar as Eu pessoas. preciso, eu preciso. Como que as pessoas não sabem disso? Essa é a minha sensação. É de meio que querer chacoalhar todo mundo e falar: vem cá, deixa eu te contar. A vida pode ser diferente. Você não precisa passar sua vida querendo emagrecer. Não precisa. Uau. Assim, é assim que Então, eu me mas sinto. como que é isso, assim, Manu? Porque a nossa relação com a comida é que vai ser o foco Uhum. do seu trabalho. Sim, Então, teoricamente, não temos regras, sim. né? Sim, eu acho que em relação ao trabalho que eu faço, vai. É muito caso a caso, assim, é uma nutrição que não tem regra, como você disse, porque depende muito de em que momento tá cada paciente. Então, tem pessoas que vão chegar com diagnóstico de transtornos alimentares em casos graves. Tem pessoas que vão chegar com comeres transtornados. Tem pessoas que vão chegar bem, mas na sociedade que a gente vive, infelizmente, ninguém tá. É muito raro encontrar alguém que já vive um comer intuitivo muito leve, assim, que já vive numa relação leve e estável com o próprio corpo de autoamor, assim mesmo. As pessoas Uhum. são muito ensinadas a se odiarem, a sempre acharem que tem algo a melhorar e a sempre achar que a nutrição é um. Não é um, nunca é um aliado para coisas de que vem de um lugar de muito ódio, sabe? É tipo assim, ah, eu Hum. preciso comer assim porque eu odeio o meu corpo. Que é a armadilha do controle que você caiu lá Sim, atrás, sim, né? Quando a tua exatamente. vida estava muito ruim, e aí você precisava controlar as variáveis. Exatamente. Aí eu queria muito que as pessoas aprendessem que a nutrição pode ser um grande aliado num processo muito bonito, assim, de autocuidado mesmo, de um lugar que vem de dentro, que vem de cuidar da sua saúde, mas olhando muito mais para sua saúde como um todo mesmo, para sua saúde mental, para sua saúde social, para sua saúde física, muito além de estética, né? E a saúde emocional, que cem talvez por seja a mais cento importante. Sem Mas aí, dúvidas. bom, aí você terminou o curso em Nova York. Por que que você decidiu nos presentear, então, com seu conhecimento? E aí eu tô sabendo que você chegou chegando já tá numa pós super importante Sim. no IPQ, né, você tá fazendo? Eu faço 2 cursos agora. Ah lá, espia, Luzineide, que a bicha chegou chegando, eu falei. Conta. Eu me formei na NYU em nutrição, lá, e aí eu voltei para o Brasil, porque eu realmente sou apaixonada pelo Essa Brasil, aham. e eu sinto que o Brasil é um país onde as taxas de insatisfação corporal feminina, principalmente, são muito altas, assim, a gente é o país que mais faz muitos procedimentos estéticos, a gente é muito viciado em estética, muito.
E em academia, ultimamente, também. Em tudo. Vigorexia, uns quadros Vai pra assim. todos os lados. E então eu sentia que eu precisava estar aqui. Eu sentia que faltava profissionais, principalmente de nutrição, nessa área aqui. Então foi por isso que um dos grandes motivos que me fez voltar. E agora eu tô fazendo 2 cursos, um de pós-graduação, que é no IPGS de Comportamento Alimentar, que é uma faculdade de Santa Catarina, que é virtual, e um curso de especialização em transtornos alimentares no IPQ. E aí é no Ambulim, que é o ambulatório deles de transtornos alimentares. Que é do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, né? Sim, e aí eu tô amando. O Ambulim é referência na América Latina, assim, é muito incrível ver o trabalho que eles fazem e eu tô aprendendo muito, muito. Agora eu tô na metade dos 2 cursos. Entendi. E aí você vai começar a sua vida profissional aqui no Brasil. Sim. Já começou, na verdade, né? Agora comecei a É. atender. E, gente, calma, ela vai explicar que babado é esse da alimentação intuitiva, que tem tudo a ver com mindfulness, que tem tudo a ver comigo também. Sim. Mas eu preciso dizer que eu confio e acredito tanto no trabalho dessa mulher que o primeiro pacientinho dela é o meu filho. Ou seja, Manutri gente. está nas nossas vidas, né? E a segunda, não sei se é a Eu segunda tô muito feliz. pacientinha Segunda, dela sim. é minha filha. Os dois com objetivos diferentes, mas assim, Sim. é um trabalho que fez muito sentido. Um dia eu sentei e falei, Manutri, me explica que babado é esse. E quando ela explicou, eu falei, eu preciso ter isso na minha vida. Sim. Então agora acho que é legal contar um pouco qual que é o embasamento científico envolvido nisso e como é o dia a dia de um comer intuitivo. Sim, claro. Não, agradeço de Ah, novo. Todas as Manutri! vezes eu agradeço a confiança, porque pra mim isso tá sendo muito incrível, uma oportunidade Conta, incrível. que tal o bezinho? Não, E a Ai, Catucci? gente, não, meus xodós, assim, tô apaixonada, eu tô fazendo tudo com muito carinho, muito animada e ansiosa pra ver como vai ser o proceder do nosso caminhar juntos. Mas é isso, assim, da mesma maneira que acho que foi como você chegou pra mim, geralmente as pessoas aparecem pra nutricionistas comportamentais, que é onde eu me enquadro, com esse ar de, meu, eu já tentei tudo. Eu já fui em muitas nutris, eu já fui em muitos profissionais e nada dá certo, assim. E esse dar certo significa coisas diferentes pra cada caso, mas eu acho que as pessoas chegam cansadas. Quando a pessoa chega na nutri comportamental, ela já tá cansada de tentar outras coisas. E eu estava até comentando com você outro dia que pra mim é muito, eu queria muito que mais nutricionistas começassem a perceber que as coisas estão mudando e que a nutrição convencional, ela já não faz mais tanto sentido para a maioria dos casos. Assim, a nutrição convencional, onde é o que você falou, o paciente chega, é prescrito uma dieta, eu te entrego e falo, volta daqui 6 meses para a gente analisar resultados. É uma nutrição muito focada em resultados, em estética, em números. E eu acho que tá muito na hora da gente enxergar que a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão adoecendo, as pessoas não se sentem bem nos próprios corpos, as pessoas não têm uma relação boa com a alimentação. E isso precisa ser resolvido de outra maneira, que é através de mudança de comportamento. Então é aí que entra a nutrição comportamental. E aí eu queria te falar, essa jornada, ela é de uma solidão intensa. Por quê? Porque o vínculo cura. Então, a gente precisa de um profissional que esteja profundamente vinculado e comprometido com o processo do seu paciente, em Sim, todas as áreas da saúde e do cuidado, né? Eu acho que isso, inclusive, é o que faz a diferença na psicologia, né? O profissional da psicologia precisa estar profundamente vinculado e comprometido com a pessoa com a qual ele está empreendendo essa jornada psicoterapêutica. E eu imagino que na sua área também seja assim. com certeza. Tanto que eu me identifico mais com o termo terapeuta nutricional do que nutricionista. Porque eu sinto que as pessoas, quando pensam nutricionista, ainda vem muito aquele estereótipo e eu não quero ser vista assim. Eu gosto de ver meus pacientes com muita frequência, assim, semanalmente. Quando o caso tá mais já levando, talvez de 15 em 15, mas realmente são conversas mais profundas, que tocam em lugares mais profundos. Então, como você disse, tem muito essa proximidade, é um espaço que eu acho que as pessoas nunca imaginariam que um consultório de nutrição, É. a gente poderia estar falando ali de sentimentos, outras coisas. E assim, eu tô imaginando, tá? Uhum. Porque eu não conheço, mas eu imagino que o início do seu trabalho seja o de entender o significado do alimento para aquela pessoa. O Sim, que significa sim. isso? Sim, porque os alimentos, eles entram na vida das pessoas de jeitos muito diferentes. Como eu falei, na minha vida entrou muito como forma de controle. Então, por isso eu fui pro lado da restrição, porque era muito isso de contar, controlar, medir. E tem pessoas que vão mais
geralmente pro lado de compulsão, por exemplo, que entra muito nesse lugar de preenchimento emocional. Então, de vazio, de tristeza, de ansiedade. E aí, como você falou, a busca pelo prazer imediato. As pessoas buscam a comida buscando sensações boas. Então, comer um chocolate é gostoso. E aí a pessoa foca naquilo, chega do trabalho cansado, triste, come várias barras de chocolate. Então, tem que entender exatamente, como você disse, qual o papel da comida na vida daquela pessoa e entender de antes, assim, né? Em que momento isso começou, por que que começou a ser daquele jeito, se sempre foi assim. E geralmente tem muito a ver com a relação com o corpo da pessoa. Então, tem pessoas que já vêm, desde criança eu tenho problema com o meu peso. E aí são pessoas que têm que realmente desenrolar aquilo de muito antes, assim. E tem pessoas que não, não, eu sempre fui uma criança, um adolescente magrinho, e aí em algum momento aconteceu uma coisa na minha vida e isso mudou. No teu Então, caso, a ida para Nova York deflagrou sim, aí por esse exemplo, processo. Então, realmente, assim, como eu falei no começo, é muito caso por caso, muito individual. Muito individual. Mas aí a gente vai olhando e tentando desatar nozinho por nozinho. E aí também você traz algumas estratégias, Sim, né? Então, aí, me conta, como é que é esse percurso, sim. assim? É, é difícil falar assim, é muito individual o que a gente vai fazer com cada paciente, mas eu acho que é isso, de começar tentando quebrar crenças que a pessoa já tem na cabeça de, não, mas algum dia eu li ou alguém me disse que eu não posso comer isso, porque me faz mal. Então, vamos entender de onde vem isso, vamos olhar aqui pesquisas que provam que isso não é verdade. Realmente, eu acho que o meu papel entra muito nesse lugar de educar mesmo, de, ó, isso que te foi dito talvez não seja verdade, vamos aqui entender o porquê. Principalmente quando as pessoas vêm desse mundo da dieta, é muito importante a gente ter realmente embasamento para provar para a pessoa que o que ela tá fazendo é errado, porque as pessoas vêm muito com a cabeça feita, né, de não. Eu como assim porque sim, porque a minha nutri passada me disse que sim e eu sei que sou certo, então vamos entender o porquê talvez não. Realmente essas explicações com muito embasamento é o único jeito que as pessoas confiam. E como você disse, trabalhar o comer intuitivo, que aí é uma Que é das, isso? Bora lá saber. que é, nossa, a coisa mais linda que existe. Eu falo comer intuitivo, parece sair brilhinhos, assim, sabe? O seu sorriso denuncia isso. Eu amo, assim, eu sou muito apaixonada. É basicamente, foram duas nutricionistas que foram percebendo em clínica que padrões, assim, de exatamente que as coisas não estão funcionando, do jeito que a gente tá fazendo, não tá dando certo. E juntas elas foram pensando em estratégias para que as pessoas pudessem ter uma alimentação saudável e em paz com todos os tipos de alimentos. E aí foi sendo construído o comer intuitivo, que hoje é bem estabelecido, assim. E ele tem uma série de princípios, eu acho que são mais ou menos umas 10 regrinhas, assim, tipo uns 10 mandamentos do comer Tipo, intuitivo. diferenciar a fome emocional da fome Por orgânica. exemplo, o comer intuitivo eu gosto de pensar de um jeito muito simples, assim, que ele nada mais é do que entrar em contato com os sinais do seu corpo. Então, aprender a escutar sinais de fome, aprender a escutar sinais de saciedade, aprender a entender eu tô com vontade de quê, o que que é melhor nesse momento. Então, às vezes, assim, tudo bem, tô com fome. Quanto de fome? O que que seria bom nesse momento? De verdade, sabe? Tipo, Então, de 0 a 10. de 0 a 10, quanto que eu tô de fome? 7. Tá. Então talvez seja bom eu já ir preparando alguma coisa pra eu não chegar no 10 desesperada. Ou comer uma cenourinha. Então vamos pensar em estratégias. Porque é difícil assim, cheguei no 10. Eu vou comer a primeira coisa que eu ver pela frente, né? Então a gente aprende a já ir sentindo, nossa, minha barriga começou a roncar. Nossa, me sentindo meio cansado. Quando foi a última vez que eu comi mesmo? Cara, mas isso que você tá falando é uma coisa bem difícil, porque as pessoas estão desconectadas hoje de si Exatamente. mesmas. Sim, Então, também no consultório, a gente ensina todos os dias que a pessoa precisa se conectar com as próprias emoções, entender o que está acontecendo dentro dela, padrões cognitivos ligados àquelas situações, sim. né? Sem dúvidas. Olha como tem uma interconexão a nossa Uhum. área, terapia cognitivo-comportamental, Com com isso certeza, que você tanto está que, contando. sem dúvidas, Marisa, tanto que a TCC ela é a linha que a gente trabalha em consultório, assim, de estabelecer metas muito claras e de trabalhar pela linha do TCC, assim, em consultório, por essa parte de mudança de comportamento. Mas isso de ouvir nosso corpo é a parte mais difícil.
É a parte mais difícil, assim, por todos os motivos. Não só a gente já é desconectado por tudo que você falou, quanto as pessoas vêm muito acostumadas a seguirem regras. Então, a gente não come porque a gente tá com fome, a gente come porque a gente acha que é a hora de comer. A gente come a É quantidade que a gente verdade. acha que é o certo, sabe? A gente para de comer porque a gente acha que já tá bom. A gente não tá acostumada de fato sentir e pensar, mas será que eu tô satisfeito mesmo? De 0 a 10, quanto que eu tô satisfeito? Será que eu quero repetir mais um pouco? Será que eu nem aguento terminar esse prato? É verdade aquele negócio do centro de saciedade que leva um tempo? É verdade. Então como é que é? É 20 minutos, é isso? Se eu não me engano, é 20 minutos. Que dá primeiro momento que você começa a comer, o seu corpo demora um pouco pra entender que você tá comendo. Então não dá Então, pra comer assim se também, você come muito porque rápido, você já vai perder esse sinal de saciedade verdadeiro, assim, porque você vai comer muito, muito rápido, muito, e aí do nada, meu Deus, comi demais. passei. Acontece muito, né? É. E geralmente isso vem muito nesses 10, no nível 10 de fome. Que a gente chega tão desesperado, mas é muito difícil, assim, é muito difícil. A gente vai aprendendo, muito aos poucos, a fazer esse exercício de realmente sentar antes de comer. 0 a 10, quanto que eu tô de fome? Tá bom, vou comer devagar. Em que momento desse prato eu tô me sentindo saciado? Então mindful eating também é um Entra conceito aí, importantíssimo, porque importantíssimo. você vai sentir o cheiro do Uhum, alimento, a textura, com certeza. as cores do prato, você vai entrar em contato real com aquilo, né. Sem dúvida, sem dúvida. E realmente aproveitar aquele momento. Eu acho que o mindful eating, ele entra muito nisso de aproveitar aquela refeição e não engolir aquilo sem nem sentir o sabor, assim. E se eu tô comendo, que seja prazeroso, né? Eu acho que a alimentação, ela tem que ser prazerosa. Ainda mais quando a gente tá falando de comer alimentos que geralmente a gente vê como mais proibidos nas dietas. Então, se eu vou comer um sorvete, que aquele momento seja prazeroso e não que eu, ai, tá, vou comer sorvete. E aí aquele momento é assim, muito Angustiante. angustiante, e aí eu engulo o sorvete e ainda fico me sentindo muito culpada depois. Gente, será que valeu a pena ter comido sorvete? Porque não foi um É. momento de prazer. E é pra ser, né? Então a gente vai aprendendo a entrar mais em contato com esses sinais de vontades. Ai, tô querendo um doce. Tá bom, mas que tipo de doce? Será que é o doce de um chocolate? Será que é um doce de uma fruta? Será que é um doce específico? E vai realmente aprendendo a apurar, assim, essa conversa com nós mesmos. E esse é só uma das partes do comer intuitivo, mas aí, claro, o comer intuitivo ele vem de um lugar de realmente se desprender 100% do mundo das dietas. 100%. Porque E ele. aguentar esse ganho de peso inicial, sabendo que logo você vai entrar em homeostase e Exato. provavelmente vai E, dar tudo certo. Tenha calma. exato. Esse vai dar tudo certo, assim, de entender que a partir do momento que você estiver se alimentando bem, entendendo que você tá comendo o suficiente pro seu corpo, que nenhum terceiro pode te falar o quanto é suficiente pra você. Eu não conheço sua fome. Eu não conheço seu corpo. Então, como que eu vou te falar? Coma 4 colheres de sopa de arroz. Eu não sei. Pode ser que você queira mais, pode ser que você queira menos. Eu não tenho como te falar. E a gente vai entendendo. E se a gente estiver, claro, vivendo um estilo de vida onde a nossa mente tá. A gente tá fazendo terapia, a gente tá cuidando de tudo, todas as áreas da nossa vida, como você disse, o nosso corpo vai entrar em um lugar de uau, estou bem. E agora? Em que tamanho me encontro? E aí eu acho que entra esse momento de aceitação corporal mesmo, de entender que as pessoas têm corpos diferentes, saudáveis, em tamanhos diferentes, e que a gente vive numa sociedade onde isso é muito pressionado para todo mundo caber numa mesma caixinha, mas que é uma ditadura de beleza e não de saúde, assim. Então, mas tem beleza em tudo e todos, sabia? Se a gente para, é porque as pessoas hoje não param para se olhar Uhum, e nem olhar o outro. uhum. Se a gente olhar o outro, ainda que ele seja feio dentro de um conceito estético geral, a gente vai olhar para o outro e enxergar beleza nesse outro, seja nas Sim. palavras, seja num detalhe, seja no que for. Com certeza, tanto que é muito comum a gente ver assim, hoje em dia tem muitas influencers, né, com corpos fora do padrão, exatamente tentando mostrar isso de que elas são felizes, se sentem bonitas e querem ser aceitas naqueles corpos que só elas sabem como elas cuidam, né? As pessoas olham de fora e tentem achar que um corpo gordo é mal cuidado, é porque a pessoa não se cuida, é porque a pessoa come mal, é porque a pessoa é sedentária. E tem pessoas que simplesmente vivem em corpos maiores e se cuidam sim, e comem bem sim, e se exercitam sim. Eventualmente se amam, sim. É o sonho que todo mundo possa não sofrer essa gordofobia o dia inteiro, enfim.
E é muito comum que essas pessoas postem fotos, por exemplo, nas redes sociais, e aí tem muitos comentários assim: "Nossa, quando eu vejo em você, eu não acho tão ruim. Só que aí em mim, eu não consigo". E é o que você falou, é muito mais fácil a gente enxergar a beleza no outro do que em nós mesmos. A gente é muito acostumado, assim, a se olhar e pensar: "Não, nela até pode ser bonito, mas em mim". E aí, por que que a gente é assim, gente? É muito triste isso, muito É. triste. E me fala uma coisa, em que momento, né? Então você tem uma linha de início de tratamento, Sim. aí o desenvolvimento. Também pode ser bobagem, mas eu fico imaginando que quando a gente tem autoamor, Uhum. né, a gente passa a acreditar que nós podemos fazer o que é melhor para o nosso corpo, não porque alguém falou, mas porque a gente sabe. Então, olhar para o corpo como um templo e não como uma lata de lixo. Isso algumas vezes me ajuda porque me impede, por exemplo, de comer um ultraprocessado. Eu olho para aquilo e falo, pô, que delícia, eu quero comer isso, mas eu penso, puxa, como é que eu estou tratando a minha velha máquina? Uhum. Né? Será? Existe isso, assim? Eu acho que é assim, esse pensamento, ele tem uma linha tênue É entre isso que eu pensei. sim, entre até difícil, assim, porque realmente é muito difícil, porque a gente, claro, quer realmente enxergar nosso corpo como a nossa saúde é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, que A a gente gente só tem que sabe quando cuidar. perde, né, Manu? Exato, e a gente tem que, assim, ter isso muito claro e a gente tem que entender que o nosso corpo é um a vida inteira. Então, sim, eu concordo com esse pensamento de nossas decisões têm que ser tomadas a partir de um pressuposto de que a gente quer cuidar de nós mesmos. Agora, quando isso vai para alimentação, é difícil, porque vem já com uma névoa de regras de dieta que a gente tá tão acostumado a ouvir, que assim, comer uma jujuba aqui não é o que vai me adoecer. Então a gente tem que lembrar, tipo assim, se eu olhar para essa jujuba de um ponto de vista nutricional, eu posso pensar, meu Deus, é muito açúcar. Será que isso faz bem pro meu corpo, nutricionalmente falando? Não. Mas a gente sempre tem que lembrar de pensar em contexto. Então, assim, eu tô aqui num dia super legal, pô, gravando um podcast, sabe? Então, assim, é claro que comer essa jujuba faz parte de um contexto de muita alegria, que isso vai me trazer alegria. Então, da mesma maneira como tô tomando um sorvete com a minha família num domingo, que delícia esse sorvete, ele tem que ser aproveitado e tem que ser tomado. Então, eu acho que é só delicado, assim, a gente não esquecer de olhar para contexto. Mas então o que você está me contando é que o habitual é que a gente precisa cuidar, Exato. né? Exato. Eu acho que assim, O dia a dia. o dia a dia. Eu acho que a gente tem que olhar pra maioria. Então, assim, realmente, se eu tô pedindo delivery de Mac todos os dias, eu não tô cuidando de mim, né? Isso é fato, assim, é fato que comer fast food todos os dias, você não tá tratando seu corpo com carinho. Mas comer alimentos que a gente vê como errados muitas vezes, com certa frequência, em momentos específicos, é super Faz saudável. Faz parte. parte e é para ser visto como saudável mesmo, sabe? Porque a gente esquece que fazem parte da vida social e de uma felicidade mesmo, que faz parte, porque às vezes você tá num momento ali, por exemplo, esses dias eu tava conversando, ouvindo uma conversa assim de uma moça que ela falou que foi numa festa de aniversário e ela recusou o pedaço de bolo de aniversário. E ela tava se sentindo super bem por isso. E ela falou: "Nossa, exatamente o que você falou. Ela falou: eu tô cuidando tanto de mim que foi muito forte da minha parte recusar o bolo de É, se aniversário. ela queria, E eu fiquei pensando, tudo bem, eu não sei quais são os objetivos dela nesse momento. Pode ser que isso tenha realmente feito ela feliz. Mas o quanto que recusar um pedaço de bolo de aniversário numa festa é saudável, sabe? Eu acho que tá todo mundo ali comemorando, comendo uma coisa gostosa que todo mundo quer. Tudo bem, sabe? Tudo bem. E tudo bem mesmo, não é um tudo bem de ai, mas é só uma vez no mês. condescendente, né? Aham. Ai, mas eu vou sentir culpa, mas tudo bem. Não, é tudo bem mesmo. Não é um pedaço de bolo num aniversário que vai fazer nada com você, pelo contrário, vai te fazer feliz, sabe? Então eu acho que é só tomar cuidado com isso, De assim. fazer sentir parte, né, daquilo. Fazer E parte. aí me veio um pensamento assim, Manu. A pessoa que tá bem de cabeça, Uhum, basicamente não vai querer pedir delivery de Mac todo dia, uhum. eu acho, né? Então, perde, não faz mais sentido pra ela aquela conduta não por nada, assim, simplesmente porque Eu ela acho tá que, bem. sim. Eu acho que quando a gente tá se sentindo bem em outras áreas da nossa vida, a comida, ela vai um pouco pra trás, Não sabe? ganha a relevância que É, tem.
Com certeza. Aham. Tanto que foi o que aconteceu comigo, assim, quando eu comecei a resolver tudo que estava por debaixo do meu transtorno alimentar, as coisas foram se aliviando, assim. E hoje em dia, o meu comer, ele é intuitivo de verdade, assim, no sentido de que ele é muito natural, ele não é pensado, ele não é planejado, ele Como é. que é, Manu? Então me Então, conta. eu sou um exemplo de uma pessoa que pratica o comer intuitivo na minha vida. E é engraçado até ter que explicar, porque é realmente assim, intuitivo no sentido mais puro da palavra, de Eu quero o que eu entender. estou com intuição mesmo, de sentei num restaurante, abri o cardápio, sem nenhum outro pensamento, o que que meu corpo tá pedindo naquele momento. E pode ser que seja uma salada, pode ser que seja um hambúrguer, pode ser que seja um macarrão. E qualquer uma das opções tá tudo bem. Então é realmente confiar que o seu corpo vai pedir aquilo que você precisa naquele momento, levando em consideração contexto também, quantidade, enfim. Não, tá. Daí você tá lá no restaurante. Aí você Uhum. vai. Teu corpo pediu um carbonara. Você vai pedir Pediu carbonara. E carbonara. aí? Continua. E Aí tem aí, o trocinho lá, couvert, que chama, né? Couvert com aham. pão, E nananã. aí tem o negócio da saciedade. Então, tô comendo meu carbonara, mas com mindful eating ali de, no momento que eu estiver satisfeita, eu não preciso terminar meu prato se eu já estiver satisfeita antes. Mesmo se tiver uma delícia. Aí eu posso escolher. Aham. O comer intuitivo, ele te dá a opção de às vezes, passar sim da saciedade porque tá gostoso. E tudo bem, né? Tem vezes que a gente come não só. Eu acho que a gente às vezes esquece que a gente não é um robô que é. Comida não é uma gasolina que, assim, é muito. Meu Deus, você só pode comer quando você tá com fome, você tem que parar de comer quando você tá satisfeito, porque isso é o seu combustível. Tem muita gente que compara comida a combustível. Eu, pessoalmente, não gosto dessa comparação. Porque, de novo, eu acho que perde esse sentido social de. Tem vezes que aqui eu não tô necessariamente com fome. Mas, gente, tem uma jujuba na minha frente, talvez eu coma uma, tá tudo bem. É, e porque o carro, ele anda na reserva também. Ele não precisa do tanque cheio o tempo todo, Exato. sabe? Pra Aham. funcionar, né? E assim, quantas memórias a gente não constrói, sabe? Quantas memórias eu não tenho de eu e minhas amigas adolescentes fazendo brigadeiro de panela, Aham. sabe? Não é. Gente, não necessariamente eu precisava de brigadeiro naquele momento, mas faz parte. A gente constrói momentos muito especiais com pessoas muito queridas. A comida, a gente vive num mundo onde a comida, ela tá muito presente no social. E eu acho que a gente esquece disso. Tanto que os nossos feriados, enfim, todos envolvem reunir pessoas queridas pra comer. A É comida verdade. tá Ô, vem sempre almoçar, presente. vamos jantar. Uhum. Nananã. É verdade. Então, eu não sei em que momento, assim, a comida se tornou tão vilã. Mas aí vamos lá. Daí você tá lá, termina, larga um pouco do Vai, carbonara, fiquei porque já foi, satisfeita, e aham. depois? Aí também, nossa, como eu tô me sentindo? Aí o garçom vem e pergunta se a gente quer sobremesa. Aí eu me pergunto, eu tô com vontade de comer sobremesa? Talvez sim, talvez não. Talvez um pouco. Aí eu pergunto pra minha amiga se ela quer rachar uma, talvez. Ou talvez, nossa, não, hoje eu tô com muita vontade de um bolo. Eu vim pensando no bolo. Aí eu vou e peço o bolo. Assim, eu acho que o comer intuitivo, ele é sobre realmente tá tudo bem sempre. Porque quando a gente tá muito em contato com nós mesmos, é o que você falou, eu sei que eu tô cuidando de mim. Eu sei que eu sei que eu confio no que meu corpo tá pedindo mesmo, assim. E às vezes eu vou viajar e eu como um pouco mais de comidas um pouco mais gordurosas e comidas um pouco mais de açúcar, enfim. E chega um dia que realmente eu penso, gente, eu daria tudo por um balde de salada nesse momento. Porque meu corpo pede mesmo. Então a gente precisa confiar que o Confiar. nosso corpo sabe o que é melhor pra gente. Exato. E isso nos tira de uma posição de controle que muitas vezes é fundamental para que a gente se sinta bem. Exato. Eu acho que a gente. Ó, sintetizei. Eu acho. Linda! A gente acha que a gente é mais inteligente que o nosso corpo. E a gente acha que a gente consegue enganar nossa mente. A gente acha que se a gente falar, não, eu tô satisfeita aqui, porque minha Nutri falou que é isso aqui a quantia. Só que o nosso corpo sabe que não foi suficiente. E aí vem um episódio de compulsão e a pessoa chega desesperada pra Nutri comportamental, porque eu tô tendo muitos episódios de compulsão, eu não sei por quê. Porque você não tá comendo o suficiente. Talvez. É simples assim, às vezes, sabe? Porque você tá com fome. Agora, tem coisas de vida de adulto que Uhum. também, né, são complicadas. Porque, por exemplo, consultório. De Aham. manhã, a hora de almoçar é 1 hora. Aham. Bicho, se você não comer 1 hora, meu bem, você vai só comer às 8 da noite ou Sim, 9. sim. Então, meio que não dá pra. Pra ser tão intuitivo É, assim. mas dá pra sentar então e pensar, 1 hora é teu horário de comer, mas quanta fome você tá mesmo?
E aí eu Uhum. obedeço ao que tá acontecendo ali naquele momento. Sim, eu acho que o comer intuitivo, ele caminha junto com o planejamento alimentar. Então existe um pensamento anterior de: "Tá, eu sei que minha rotina é assim, de escritório, eu tenho 15 minutos de almoço em tal horário". Aí você começa a pensar: "Que horas eu tô tomando café?" Primeiro, eu tô tomando café da manhã? Que horas? O que que eu tô comendo? Tá, aí eu vou almoçar, esse intervalo entre o café da manhã e o almoço vai ser de quantas horas? Será que vale um lanchinho aí no meio pra eu não chegar passando mal de fome no almoço? Tá, o que que pode ser esse lanche? Decisões inteligentes com um planejamento anterior pra você chegar na hora e ter uma base, porque senão é isso, realmente. Cheguei no almoço, tô com muita fome. Não tem como ser intuitiva se você tá morrendo de fome e ali do lado tem um McDonald's. Tipo, vou comer o McDonald's. Não, isso não foi intuitivo, Então sabe? tem um certo pragmatismo aí Tem, também, né, tem, com certeza. que é da vida real. Exato. Dicas e truques de um comer intuitivo. Bora lá Eu, pegar, assim, Dicas e umas truques. Eu acho que pra quem tá querendo começar nesse mundo, é se questionar do que já faz, eu acho que é muito importante. Então, será que você tá comendo coisas porque você acha que são certas? Ou será que você tá comendo coisas porque você gosta? Você tá satisfeito com o jeito como você se alimenta? Você tá respeitando seus sinais de fome e saciedade? Eu acho que é número um. Então, começar a praticar mindful eating e antes e depois de comer, tentar fazer essa continha de 0 a 10 quanta fome eu tô. E respeitar isso, respeitar isso. Talvez tenham dias que eu queira repetir o prato, talvez tenha dias que eu coma metade do prato. Então, aprender que nem todo dia é igual, e não é só porque você serviu que aquilo é só porção. E eu acho que trabalhar esse carinho, assim, essa compaixão e esse cuidado de um lugar mais genuíno de amor, assim, de por que que eu tô comendo bem e me exercitando e cuidando da minha saúde? É de um lugar puramente estético, de porque eu me odeio, porque assim, essa é a linguagem, infelizmente. Então as decisões são tomadas a partir de um lugar de ódio ou de não, porque eu realmente quero me sentir bem, quero me sentir feliz, quero me sentir disposta, quero envelhecer bem, quero cuidar de mim, de dentro pra fora. e tem uma coisa, assim, que eu acho importante, colocar, até se tiver errado de novo me corrige, mas que não se trata também de desconstruir coisas que são muito boas, como, por exemplo, tomar água Com bastante, certeza. aquela limonada de manhã com cúrcuma que pode acelerar o teu metabolismo, por que não? Né, coisas assim, essas dicas que podem te Sim, acompanhar, por exemplo, eu levar um chazinho pro consultório, porque é uma coisa que me dá um comfort, sabe, um conforto quando eu sem tô ali. dúvidas. Então, coisas que fazem parte também, né. Sem dúvidas, eu acho que assim, a nutricionista comportamental, ela não deixa de ser nutricionista. Então, é claro que a gente pensa em saúde de um ponto de vista nutricional também. É claro que tem coisas que a nutrição convencional diz que vai de acordo. Como você disse, é claro que tem um nível de água suficiente que é legal você tomar no dia. É claro que todo mundo tem que consumir frutas, verduras, legumes e comida fresca ao máximo possível. Tudo isso é levado em consideração e é para ser mantido. Eu E acho que é, existe uma psicoeducação também, com olha filhinho, o certeza, prato ideal, né, aquele material com que você mandou, o prato certeza. ideal é colorido assim, Uhum. né. Sim, eu acho que chega mais nesse lugar de onde que tá presente a restrição e como isso tá afetando sua vida. Porque eu acho que chega às vezes pessoas em consultório, assim, eu como muito bem. A pessoa come, de fato, muitas legumes, muitas verduras, muita salada, bebe muita água, se exercita, só que não se sente bem porque tem essas crises de compulsão. Então, assim, não, ela tá sendo super saudável, mas tem ali um lugar onde essa restrição tá tendo um feedback negativo ali de, mas aí chega no fim de semana e eu como 5 caixas de bis. Tá bom, então talvez, Então, talvez cadê o equilíbrio, né? tem uma insatisfação aí, Sim, né. sim. E aí você tá feliz? Eu tô mais feliz Você impossível, tá assim. animada, né, eu tô Eu vendo que tô. essa vida nova que se descortina agora pra você, tá te deixando super animada. Eu tô. Eu acho que o grande diferencial, assim, do meu trabalho é que, de fato, eu vivi todo esse processo na pele. Então, eu acho que eu acredito com tanta firmeza porque eu vivi. Eu vivi a restrição, eu vivi a tristeza, a infelicidade, a culpa, a ansiedade. Vivi o tratamento que não foi nada fácil, nada fácil. É bom você falar isso, porque senão parece que foi assim, É, ó, passe de mágica e não, Manu surgiu não. maravilhosa, né. Nossa, assim, o tratamento não é fácil, não vou mentir. Não vou mentir. Ainda mais se o seu caso já tá num nível mais grave, que foi o meu de diagnóstico,
É muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que a minha dica pra quem tá entrando em tratamento e querendo buscar ajuda é lembrar que a luz no fim do túnel vem, sabe? A vida no pós, eu garanto, 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 é muito melhor, é muito mais leve. Existe muito mais autocuidado, existe muito mais autoamor, mais autocompaixão. E é uma vida onde realmente, eu lembro minha primeira consulta, minha nutricionista perguntou: de 100% da sua cabeça, que trabalha durante o dia, quanto você ocupa com temas relacionados à nutrição? A seu corpo, à alimentação? E eu falei 85%. 85% do meu dia, na minha cabeça, era ocupado por o que eu vou comer, quanto, O quando. resto eu durmo, O gente. resto eu durmo. Então, assim, você imagina o quanto eu consegui de espaço na minha cabeça pra pensar nos meus sonhos, nos meus objetivos, na minha felicidade, nos meus hobbies, nas minhas relações. Então, assim, a vida é muito maior do que a cabeça de alguém que tem transtorno alimentar, sabe? Eu queria muito que as pessoas soubessem disso e acreditassem nessa vida pós-tratamento, assim. E acho que um aspecto também que me ajudou muito ao longo da minha vida é assim, um dia depois do outro. Uhum. Gente, errou hoje, sempre tem o amanhã. Não precisa ser igual hoje. Então tá tudo certo. Vamos parar de catastrofizar o erro e usar ele como aprendizado e não fonte de lamento, Com certeza. né? Não sei se faz sentido Com para você. certeza. Até porque nesse processo, assim, quando a gente quer sair de uma vida de dietas e entrar num mundo de comer intuitivo, ou sair de um transtorno alimentar, enfim, são muitas recaídas. São muitos os altos e baixos. Muitos. São altos muito altos e baixos muito baixos. E assim, eu lembro que eu ficava extremamente frustrada quando os baixos e as recaídas vinham. Exatamente por isso eu pensava, meu Deus, eu tô tentando muito e eu dei 1000 passos pra trás. Tipo, eu falhei nesse processo. E você não falha nesse processo, porque é um caminho onde você tá sempre indo pra frente. Eu acho que é muito, como você falou, é muita coisa pra ser desconstruída e tem que ser muito um dia após o outro. E tem dias que a gente ainda vai lembrar de coisas passadas e de hábitos passados e vai voltar pra aquele eu do passado. Só que cada queda é um pouco mais fraca que a anterior, sabe? Então, assim, não se martirizar, porque eu me martirizava muito por essas recaídas, porque fazem parte do caminhar. E a gente vai, a cada queda, a gente vai se reerguendo mais forte e aprendendo. E sabe um pensamento que me vem? A medida objetiva de sucesso nesse seu trabalho não é o peso, não é a redução do peso, mas é um incremento da felicidade, do sentido de estar vivo, de ampliar o teu universo para outros interesses realmente e de Uhum. se sentir bem consigo. Então, essa talvez seja a medida objetiva de sucesso dentro do teu trabalho. Com certeza, eu acho que o meu objetivo com os meus pacientes é bem-estar de um modo geral, assim. Saber que eles estão com a saúde em ordem, claro, porque não deixo de ser uma profissional da saúde, mas que eles estão se sentindo bem em todas as áreas da vida. E eu acho que a nutrição comportamental, ela é muito programada pra consulta uma hora acabar. Tipo, tudo que eu mais quero é que os meus pacientes criem essa autonomia alimentar e que eles possam seguir a longo prazo pra sempre, assim, nesse novo modo de pensar de muita leveza e autonomia pra fazer escolhas boas pro resto da vida. E te indiquem para os amigos e amigas, porque afinal de contas é assim que a gente cresce, né? Sim, Com boas indicações, com fazendo certeza. o nosso trabalho direitinho. E, Manu, assim, me parece que você é uma pessoa que tem uma jornada de muito sucesso pela frente, porque você Obrigada. realmente acredita no que você faz, você passa muita verdade, muita animação, muito tesão mesmo com isso. Sim, Então, assim, é um prazer ver uma pessoa como você que chega com uma consciência tão grande, ainda tão jovem e com uma consciência tão patente, sabe, no seu funcionamento, essa consciência. Então obrigada. eu tenho muita admiração por você e Muito pelas coisas obrigada. que você faz, e pelo teu sorriso franco, aberto, sincero. Eu tenho a impressão que você veio para abalar São Paulo, né? Muito obrigada de coração, fico E muito aí eu vou feliz. pedir a você para olhar para sua câmera e deixar uma dica, uma palavra de incentivo, de carinho para todos aqueles que precisam, que nesse momento olham para o corpo e falam: puxa, não estou feliz morando aqui dentro, que tem episódios de comer escondidos de si mesmos, Sim, porque isso acontece. Pessoas que lá vão lá, comem e em seguida vomitam, aquelas pessoas que fazem uma restrição alimentar intensa e depois choram e sofrem. E toda essa saga que a gente conhece
né, uma palavra de carinho e de esperança para essas pessoas. Sim. Eu acho que o mais importante é, primeiro de tudo, assim, vocês saberem que vocês não estão sozinhos nessa, porque pode ser um sentimento muito solitário. Eu me sentia muito sozinha. Parece que você é a única pessoa no mundo que tá passando por isso e você não é. E saber que existe ajuda, existem profissionais, muitos profissionais muito bons, eu e muitos outros que estão aqui para te ajudar. E eu acho que lembrar que a vida é muito mais que isso, assim, a vida é muito curta, passa muito rápido e tá aí para ser vivida. E como eu disse, a gente gasta muito tempo à toa pensando nessas coisas para chegar no final, olhar para trás e ninguém vai pensar, nossa, como ele era magro. Nossa, como ele tinha um tanquinho que, uau, de invejável. Não, a gente pensa nas pessoas pelo carisma, pelo trabalho, pela boa vontade, assim, pela generosidade. Então, que a gente trabalhe todo o tempo que a gente gasta pensando no nosso corpo e na nossa estética, que a gente trabalhe para ser pessoas boas e de viver a vida com muita plenitude, felicidade. E é isso. Bora viver, gente. Bora viver e comer. Gente, fiquei arrepiada. Manutri, que felicidade ter você aqui. Obrigada. Sabe, um sangue jovem, uma energia maravilhosa. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo nessa tua jornada aqui no nosso país tão querido, tão carente, né, desse conhecimento, e que você possa brilhar como o seu sorriso. Muito obrigada, obrigada, gente. Estou muito feliz. Obrigada por me dar esse espaço para eu compartilhar esse novo caminho da nutrição que eu espero muito que cada vez mais as nutricionistas vão se encontrando nesse caminho que é tão bonito. E quando a pessoa quiser te achar, teu Insta é? Meu Insta @nutri.manuelarapi, Manutri na bio. E é isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras. Agradeço a sua companhia aqui conosco e a gente se vê em breve. Lembra, cuida de você. Beijão.